Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de Mona Lisa. Não, a gente vai falar do sorriso de Mona Lisa. A gente vai falar de arte, mas a gente vai falar do filme Sorriso de Mona Lisa, que é um filme bem interessante. Não é um filme tão atual, mas é um filme muito bacana para a gente trazer aqui algumas reflexões, fazer algumas reflexões espirituais aqui. Mas antes da gente comentar do filme, deixa seu like, deixa seus comentários aqui. Você já assistiu o filme? Coloca aqui pra gente se você já assistiu o filme, o que você achou, né? Compartilha, comenta e traz também as suas sugestões pra gente, que a gente tá aqui para fazer parte, compartilhar com vocês também. Damião, traz pra gente aí os dados do filme. Vamos lá, vamos falar do Sorriso de Mona Lisa. O filme, data de lançamento, 19 de dezembro de 2003. O diretor, Mike Neill, 1h e 57 minutos de duração, é um drama, um romance. Julia Roberts, Catherine Watson, uma recém-formada que foi contratada, isso lá em 1953, para lecionar História da Arte numa escola ali prestigiosa só para mulheres, incomodada com o conservadorismo da sociedade e do próprio colégio em que trabalha, decide lutar contra essas normas e acaba inspirando suas alunas a enfrentarem os desafios da vida. O filme Sorriso de Mona Lisa é a reflexão da mulher, do professor Tati. Tem muitas reflexões aí que a gente vai fazer ao longo dessa nossa programação aqui, mas antes da gente fazer essa reflexão, vou colocar aqui nossa vinheta, né? Então, chegou a hora da gente refletir sobre o Sorriso de Mona Lisa, né? Bom, filme com Julia Roberts, a gente já sabe o que a gente pode esperar, né, gente? Julia Roberts é maravilhosa, não me canso de olhar para a cara dela, porque ela é linda, né? Então, vamos lá, né? Esse filme é um filme que faz a gente refletir muito o papel da mulher, né? Claro que o filme se passa numa época em que começa ali a questão que a mulher pode, né, estudar. Então, começa ali numa época onde antes as mulheres não tinham o direito de estudar, de fazer parte de uma academia, né, de saber mais, né, porque as mulheres tinham que ficar em casa, cuidando dos filhos. Então, a gente vem aí de um padrão de sociedade que fazia com que as mulheres acreditassem que isso era o melhor para elas e que era assim que tinha que ser. Então, nesse contexto, esse filme mostra para a gente que como começou essa mudança. Então, algumas mulheres as mulheres começaram a ter acesso aos estudos e foram montados alguns institutos só para mulheres. Então, nesse caso, tem uma escola só para mulheres, mas tem professores homens também que dão aula, além de professoras mulheres, mas as alunas são sempre mulheres, né? São só alunas mulheres. Então, a gente vê aí já uma diferença da sociedade, né, querendo que as mulheres aprendessem algumas coisas, mas assim, até a formação básica. Porque depois disso, as mulheres deveriam casar-se e ter filhos. Então, isso era o imposto pela sociedade naquele momento. Então, quem pensasse fora disso era uma pessoa que estava fora daquele contexto, né? Você não tem filhos, você não casou, que absurdo. Então, você nem deve ser feliz, né? Então, era tudo muito era tudo muito dentro da caixinha, né? Então, essa era a regra. Quem estava fora daquela regra, ou, por exemplo, a mulher que não conseguia ter filhos, né? Então, a mulher que casou, não tem filho, ela já é vista de uma outra forma. Divórcio, imagina, não podemos nos divorciar. Então, você tem que aguentar
o que tiver que aguentar dentro do seu casamento, dentro de uma sociedade que naquele momento era extremamente machista, onde o homem pode fazer o que quiser, mas a mulher tem que ficar calada, né? E esse contexto do filme mostra tudo isso, né? Então você casou, mas o meu marido não tá me tratando bem, filha. Continua, casamento é assim mesmo. Finge que você não viu, fica calada e continua casada. Então, essa era a realidade. Graças a Deus, isso mudou, né? Muita gente fala mas antes os casamentos duravam bastante tempo. Antes, o romantismo era diferente. A minha avó ficou casada 60 anos com meu avô. E daí eu pergunto para você, ela era feliz? Ou ela teve que enfrentar tudo isso que conta no filme? Fica calada, finge que você não viu, não importa se ele está fazendo outras coisas, não importa o que ele faça com você, o que ele fale com você, o que ele exponha, né? Importa que você continue casada. Então, a gente tem muitos depoimentos aí de mulheres que elas sim foram casadas até o fim da vida delas, mas aguentando coisas que hoje as mulheres não estão dispostas a aguentar só para ter um matrimônio. No entanto, hoje a gente também tem outras situações, né, de pessoas que se casam e que em 2 meses já se separaram porque não teve paciência de conviver com uma outra pessoa, né? Então, a gente também tem aí os extremos que a gente vive ultimamente e que, dentro dos nossos estudos e do nosso estudo espiritual aqui que a gente vai fazer dessa nossa análise do filme, a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque quando a gente lida com pessoas, a gente tem que praticar também algo que se chama paciência, né? A gente precisa praticar a tolerância, a empatia e coisas que a gente vê que as épocas trouxeram para nós consciências diferentes. Então, antes a gente tinha uma realidade, a gente tinha que viver dentro daquela realidade. Hoje a gente tem uma outra realidade que a gente tem que conviver com essa nova realidade. Mas será que a gente está fazendo bem tudo isso? O filme faz a gente refletir bastante a questão do papel da mulher na sociedade, né? Por tudo isso que eu falei historicamente, e que ainda hoje a mulher ainda tem que lutar pelo seu espaço, né, na empresa. A gente ainda tem essa luta de que a mulher em alguns lugares ganha menos que o homem que tem o mesmo cargo, né, não é reconhecida economicamente, a mulher ainda não é vista como hábil suficiente para alguns cargos. Então, porque o homem pode fazer tal coisa e a mulher não? A gente ainda tem profissões que são vistas como de homem e outras profissões de mulher. Então, isso nos faz refletir sobre o papel da mulher. Então, porque alguns espíritos precisam vir para cá como mulher e passar por todas essas provas, enquanto outros vêm como homens para passar por outros tipos de prova, né? Então, a gente tem essas explicações aonde no Livro dos Espíritos, aquele livro que é a nossa chave, né? Que é a nossa resposta que tem aí. Então, no Livro dos Espíritos, a gente vê essa questão de que o espírito ele não tem sexo, mas que na Terra, os nossos corpos físicos sim têm sexo. Então, a gente nasce no sexo feminino, com o corpo do sexo feminino ou com o corpo do sexo masculino, querendo ou não, é isso. A gente tem essas duas opções somente, né? Então, a gente vai nascer com esse corpo físico. Dentro disso, né, a gente vai precisar passar pelas provas dentro desse contexto. Aí a gente não está entrando no contexto homossexual, transexual e tal, né? A gente está falando aqui de homem e mulher, tá? O papel da mulher é um dentro da sociedade, o papel do homem é outro dentro da sociedade. Então, as provas que nós passamos são distintas, né? Então, a mulher,
ainda está lutando por um papel maior na sociedade, mas nós já conquistamos muito como mulheres. Né? A gente já conseguiu o direito de estudar, a gente já conseguiu o direito de se formar em qualquer carreira, né? A gente já conseguiu o direito de ser presidente, de alcançar os maiores postos nas empresas. Ah, mas a gente ainda precisa muito. O número de mulheres que têm esses cargos é pequeno. Sim. Né? Assim como a gente também precisa aumentar o número de visibilidade de coisas que as mulheres fazem, e também de outras minorias aí, de negros, né? A gente precisa ainda mudar muito tudo isso, mas a gente está caminhando. E isso vem de encontro aos ensinamentos espirituais que a gente tem, porque a única explicação que a gente tem para isso é a continuação da vida, né? A reencarnação, né, Damião? Tô falando muita groselha? Não, perfeito, né? Tem muitas reflexões. O sorriso de Mona Lisa nos traz muitas reflexões. E aquilo que você disse, né? Graças a Deus, já mudou muita coisa, né? De 1900, você vendo o filme que fala de 1953 para hoje, muita coisa já mudou, mas muita coisa ainda tem que mudar, ok. Mas estamos caminhando nisso, né? Por exemplo, assistindo o Sorriso de Mona Lisa, quando você fala da mulher, eu faço uma referência, por exemplo, no filme de Kardec, do Wagner de Assis, em que tem uma referência belíssima, lindíssima, a Amélie Boudet ali, que é a esposa dele, sabe, e aquilo, né, o Marcel Sotomayor, que deu uma entrevista aqui no canal para a Tati, que você pode estar conferindo lá, ele escreveu a Kardec, né, fez a biografia do Kardec, e lá no livro também ele relata a luta, né, que foi da Amélie Boudet, depois do retorno à pátria espiritual do Kardec, né, a luta dela aqui, né, as coisas não foram muito fáceis, né? Mas vamos voltar a falar do sorriso de Mona Lisa. E aí eu queria então falar da mulher, tá? Você está falando da mulher. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe. É a grande consoladora, é carinhosa, conselheira. Pelo filho, é o seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Sabe onde está isso? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Paulo também falou: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E o poeta francês Victor Hugo descreveu a beleza de ser mulher em um de seus famosos poemas. Eu tenho um pequeno trecho para você. O homem é o cérebro, a mulher, o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita, Tati. Ai, gostei dessa reflexão. Só não concordo muito com o Vitor Hugo. Porque se é pra gente falar, vamos falar, né, gente? Vamos jogar isso na cara da pessoa. Vitor Hugo, onde você estiver, escuta essa, querido. Nós também somos cérebro e coração. Assim como eu acho que o homem também tem que ser as duas coisas. Por quê? Porque nós estamos aqui por um único objetivo. Esse planeta em que nós estamos por causa de um único objetivo: aprender a amar. Então, esse não é só o papel da mulher. Esse é o papel do homem também. Então, Vitão, fica para a próxima aí. Na próxima você vem, fala melhorzinho aí pra gente, tá bom? Pra gente conseguir chegar num acordo. Se você quiser, pode aí vir falar comigo. Bom, o que acontece, né? Vocês concordam comigo, gente? Vocês ou não? Pode discordar, né? Essa é a minha opinião, né? Mas eu acho que é por aí. Eu acho que naquele tempo, Vitão podia estar com a razão, né? Mas no meu tempo, a razão tenho eu, mentira. Eu acho que a gente precisa. Primeiro, que eu acho que nós não somos seres diferentes, nós somos seres iguais, né?
E nós não nos complementamos, somos seres individuais, somos indivíduos. A nossa alma não se divide, tá? Então, nosso espírito não se divide, nosso espírito é individual, ele vai ter um crescimento individual, uma evolução individual. E nós somos homens e mulheres. Eu posso vir nessa encarnação como mulher, na próxima eu venho como homem, ou vice-versa, tá? Por quê? Porque Kardec já falou, a gente precisa aprender das duas vias, a gente precisa aprender tanto com a experiência de ser homem, quanto com a experiência de ser mulher. Ah, não quero ser mulher nunca mais na minha vida. Vai ser, velho, não adianta chorar, vai ter que ser, né? Porque a vida é essa, a gente tá aí para sofrer mesmo. Não é assim, gente. Mas a gente tá aqui para passar por algumas experiências que os homens, nesse momento, não estão passando, mas que eles vão passar na próxima, ou eles já passaram na anterior, né? E a gente precisa aprender dessas duas formas. Por isso, nós viemos, nós viremos também, novamente, para aprender em corpos diferentes, tá? Bom, aí falando, né, do papel da mulher, discutindo com o Vitão, a gente vai falar também da questão da mulher na educação, né, do papel da educação, né? A gente está falando de uma professora, né? Ela foi professora numa escola de mulheres. O que a gente quer nesse momento? Morrer, né, minha gente? Porque só mulher. Não. Aí, ela ficou meio que, né, como é que eu lido com essa situação? Porque eram mulheres muito inteligentes, né, que estavam ali, mas que precisariam aprender algumas regras, né? Precisariam aprender uma nova visão. Porque era aquela coisa extremamente regrada, dentro de uma sociedade em que a mulher deveria ser limitada, né? Dentro de uma escola, né? Que impunha isso também para os próprios professores, do tipo, vocês têm que fazer refletir, mas nem tanto. Tem que fazer pensar, mas não tanto, né? Então, tudo tinha ali um limite, né? E qual é o papel da educação? O papel da educação é fazer com que a gente reflita sobre nós, sobre a vida, sobre o nosso papel e sobre o que nós podemos fazer para melhorar e para sermos seres melhores. Esse deveria ser, pelo menos, o papel da educação. Será que todo mundo está trabalhando dessa forma? Né? Então, quantas vezes a gente não passa pelas escolas e marca muito o que um professor falou para a gente, ou algum professor que fez com que a gente mudasse a nossa visão de nós mesmos, ou a nossa visão sobre algum ponto, sobre alguma coisa. Às vezes a gente tem ali um professor de história da arte, como ela, mas essa pessoa te ajudou a dar um outro rumo para sua vida. Ah, pensar em arte também? Não, às vezes a pensar na sua vida, em como você age, né? Eu, graças a Deus, tive professores muito bons que passaram pelo meu caminho, e que tive alguns ruins também, mas a maioria, 90% foi muito bom, e que me fez ver a vida de uma outra forma. Muitos professores me fizeram muita diferença. Acho que todo professor tem que fazer a diferença, todo professor faz a diferença, mas alguns faz a gente rever alguns conceitos nossos, né? E aí fica a minha homenagem aqui para o Carlos Alberto Perito, que onde estiver, com certeza recebe meu carinho todos os dias, né? E eu lembro dele falar para mim palavras duras, inclusive, que eu discuti com ele, como aluna, discuti com ele, coisa feia, mas é verdade. Ele veio falar para mim que era para eu largar a mão de ser boba, né? Que eu estava fazendo muito pelas outras pessoas. E que eu estava fazendo papel de besta, né? E ele falou isso para mim com todas as letras. Imagina como eu recebi, né? E daí, claro, eu chorei, não sei o quê, falei, você não sabe o que você está falando, blá, blá, blá. E depois esse professor virou meu amigo, né? E eu, depois de umas semanas, falei para ele, você tem razão. Desculpa pelo que eu te falei, porque você tem razão, né? De tudo que você me falou.
Então, assim, não foi a disciplina dele também mudou minha vida, mas não foi a disciplina dele, a forma com que ele dava a aula, que também era maravilhosa, mas era ele pessoa que me deu um exemplo, ele pessoa que me ajudou a melhorar, sabe? Então, o papel do professor é mostrar para nós coisas que nós não somos capazes de aprender. E essa professora nesse filme, ela ensina a história da arte, mas ela faz com que essas pessoas reflitam, não só leiam os livros, né? E é o que eu sempre falo aqui, vocês estão lendo livros, vocês estão estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Espiritismo, o que seja, o que vocês estejam estudando, mas quando vocês estão praticando, né? E eu acho que esse filme me fez pensar muito nisso de novo, Daniel, nessa coisa da prática, né? Quanto a gente está praticando, né? Nossa, e aí você foi fazendo, adorei as reflexões da Tati, né? E aí eu também tenho essas referências com professores, né? Eu vou lembrar, nossa, na quarta série, até hoje, né? A professora Dona Vilma, que referência maravilhosa, que aquilo me incentivou muito, né? Para os estudos dali para frente. Tá aí, né? Depois de parar e se dedicar, e aí a gente vai lembrando, né? Você vai parar e fala, nossa, você vai lembrar da professora da quarta série, fiz muita referência, sabe, me ajudou muito, né? E aí aquilo, e eu ainda levanto a bola da Tati para depois ela falar, porque ela que foi professora, e hoje quantos e quantos alunos, né, que acompanham todo o canal, que acompanham todo o trabalho da Tati, quantos e quantos alunos a Tati tem ainda hoje, como ela teve com aquele professor, como amigos, né? Isso é lindo demais. E essa referência que a gente vai obtendo no filme, né? E aí, por exemplo, algumas referências, né? O filme conta a história, então, desse grupo de mulheres que tinham como horizonte, né, se tornarem boas, cultas e esposas, né? E entra essa professora ampliando as possibilidades, referências das meninas. A educadora convida os estudantes a desafiarem essa situação e fazer com que elas assumam seu protagonismo na sociedade. E tudo bem, né? Você escolher o seu próprio destino e que não devemos condenar o outro, né? Olha, isso é lindo também, né, Tati? Por escolher outro destino. Inclusive, se essa escolha for se dedicar à família ou se dedicar à carreira, tudo bem, é por aí, né? E aí a gente lembra, também é importante aqui a gente dar uma referência, o quadro Mona Lisa, pintado entre 1503 e 506, se encontra atualmente no Museu de Louvre, em Paris, e é considerado a obra de arte mais famosa e importante da história. E ainda sobre o espiritismo, falando de educação, tem ainda o Tati que adora, né, o Livro dos Espíritos, a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso humano, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, será endireitá-las da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação, ou seja, a essência do espiritismo é a educação. Ao contrário de outras correntes religiosas que têm o caráter de buscar salvar, a doutrina espírita, com seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, pretende promover a evolução do homem. E essa evolução é um processo pedagógico, né, Tati? Se a gente for olhar bem, né, o centro espírita aqui, a gente fala que é a escola e o hospital, né? Por quê? Porque a gente vai para lá para aprender, a gente vai para aprender a ser pessoas diferentes, né? A gente vai para aprender a refletir sobre a vida, né? Daí entra a questão da filosofia espírita, né? Nós aprendermos, né, quem nós somos, como nós nos modificamos, né? E o filme tem essa coisa bacana, né? O Damião estava falando da experiência dele, da professora da quarta série, né? Sim, eu fui professora, eu tenho alunos hoje que são meus amigos, né? E que isso é muito bacana, né? Muito bacana, porque às vezes o que chegou para mim
Não foi o aluno que tinha dúvida em marketing, foi o aluno que estava passando por algum problema, né? Foi um aluno que a gente foi para balada, né? E que a gente foi para os jogos juntos, né? E que a gente se divertiu junto e que a gente ali teve uma conversa. Então, quando a gente fala de relacionamento, né? De relação, de sociedade, de nos tornarmos amigos, né? A gente está falando disso. Né? Hoje em dia, a gente não tem mais que ver a questão da educação também, eu acho que é uma questão hierárquica. Né? Claro que o professor ele está ali para dar o seu exemplo, mas ele está junto, ele tem que caminhar junto com o aluno, ele tem que ser mais próximo, ele tem que ouvir. Né? Então, eu acho que hoje essas mudanças que a gente tem na educação, né? Por exemplo, eu nunca gostei de dar prova, odiava a prova, eu falava, gente, é um trabalho. Porque no trabalho a gente corre atrás da informação, a gente vai ter que escrever sobre aquilo, a gente vai ter que refletir sobre aquilo. Então, no trabalho, eu dou mais trabalho para o aluno e eu faço ele estudar mais. E a prova, eu vou fazer ele decorar um monte de coisa para dar uma nota que não é real. Então, eu achava que aquilo, para mim, era o melhor método. Né? Então, essas mudanças que a gente acaba proporcionando na educação faz com que a gente reflita, e o refletir é uma coisa importante, né? Porque quando a gente dá uma aula, quando a gente está com o aluno, a gente está aprendendo mais que ele. E a gente aprende com os alunos, a gente aprende com o que eles trazem de dúvida para nós, a gente aprende com as coisas que eles sabem e que a gente não sabe, e que os alunos sabem muita coisa que a gente não sabe. Então, a gente aprende com as experiências deles, com as visões deles. Às vezes, alguma coisa que o professor vai explicar e vai falar, é assim, 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 o aluno vai falar, nossa, mas eu nunca vi dessa forma. Daí a gente vai falar, caramba, por que ele não via desse jeito? E daí a gente vai buscar o porquê, daí a gente vai estudar mais sobre aquilo e vai fazer o aluno ficar mais curioso sobre aquilo e também vai estudar mais. Então, essa questão da gente mudar, né, a forma com que nós vemos, a gente também está fazendo isso com o aluno. E essa professora no filme, ela faz isso, né? Ela leva lá os quadros para falar, olha, é isso. A gente vai ter que ficar vendo, ó, agora vocês ficam em silêncio e só observem. Só contemplem. Eu acho aquela cena a melhor cena do filme, né? Que vê lá um quadro, perdão, vê lá o quadro, fica todo mundo, tá, e aí? Né? Ela falou, gente, silêncio, né? Só contemplem. E daí vai ter gente que vai estar pensando na lista de compra que tem que fazer amanhã, vai ter gente que vai estar pensando, que tempo que eu tô perdendo aqui, o outro que está pensando, eu vou sair daqui, vou ver meu namorado, né? E vai ter gente que vai estar ali, tá, o que eu tenho que ver nisso aqui, né? O que será que isso representa? O outro vai estar pensando, é mais por ali, é mais por aqui. Então, cada um tem a sua interpretação, não da arte, da vida. Cada um vai levar isso da forma que convier melhor, né? E isso é o interessante da vida, né? Cada um tem uma visão, cada um tem uma postura, mas nós vamos conquistando esses espaços. Eu acho que mostra a questão de como nós somos reconhecidos, né? Como as mulheres são reconhecidas, né? Mostra a questão de um reconhecimento que é muito bacana no filme, né? E não só como por ser mulher, né? Ou por ser professor, mas por ser uma pessoa. Então, cada um tem o seu papel aqui. Fala, então eu não fui importante porque eu não fui professor. Não, porque cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância. Né? E aqui a gente está para aprender. E não é aprender sozinho. A gente não aprende sozinho. A gente vai ler sozinho, a gente vai ver o filme sozinho, a gente vai aprender algumas coisas, a gente vai estudar sozinho, mas a gente aprende com os outros. A gente aprende com a experiência dos outros, a gente aprende com a nossa experiência, e com a nossa experiência é o quê? Que a gente passou com os outros. Então, nós viemos para viver em sociedade para isso, para conviver e aprender com esse convívio. Então, hoje, as mulheres ganharam mais espaço, e a gente vê isso no filme, no nosso dia a dia, né?
quebrando aí as tradições, quebrando os tabus da sociedade, mas ainda tem muita coisa para mudar e ainda tem muita coisa que a gente precisa aprender, né, Damião? Nossa, mas tem muita coisa, porque você trazendo esse relato seu de nada, não vou nem fazer prova, e me lembra muito o Sorriso de Mona Lisa, né? Quando vai spoiler do filme. É o primeiro dia de aula, ela lá chega lá, vou dar aula para essas pessoas aqui, toda preparada para dar aula. E as meninas na época decoravam todo o livro, elas sabiam o livro decor. Mas aí quando leva aquilo que você falou, aquela cena lindíssima do Pollock, de contemplar a arte, sabe, de você, que você falou. Aí você vai pensar na conta para pagar, no boleto que chegou, você vai pensar no namorado que tem para ver, você vai pensar em uma série de coisas, e a vida vai nos trazendo essas experiências, e aquilo que você trouxe de novo, é lindo demais. Esse exercício que é viver em sociedade, que não se aprende nada sozinho. O sorriso de Mona Lisa. Não, mas esse spoiler é muito 10, porque, meu, as meninas decoram o livro, Tati. Elas ali sabiam tudo decor do livro. Mas e para contemplar uma arte? Como é que faz isso depois, hein, Tati? É muito engraçado, né, essa reflexão, porque elas decoram o livro, porque assim, já leram e tudo mais, né? E daí essa informação, ela vai embora depois, né? E a gente não guarda isso, né? Então, quando a gente começa a contemplar, entender e ver essa filosofia da vida, né? O porquê das coisas, a gente consegue ficar com essa informação para a gente, né? E aprender, a gente está aqui para aprender. Né? A gente veio para aprender um com o outro, a gente veio para trazer aqui histórias para a gente aprender, né? Toda sexta-feira a gente está aqui com vocês de novo, a gente vai trazer novos filmes para a gente refletir também. Espero que você esteja com a gente e a gente volta na sexta-feira com muito mais. Deixa seu like que a gente já volta. Beijo. Tchau, tchau.